Olá, amigos, sejam bem-vindos à continuação dos nossos estudos de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos dar sequência, agora no capítulo 6, 7 e 8. Eu sou Léo Batista, do grupo Cristãos Bíblicos. Nós já estudamos uma introdução, já vimos a descida do Espírito Santo, após a ascensão de Jesus. Já vimos o início da igreja primitiva, a perseguição inicial que João, Pedro e os discípulos passaram a sofrer. E vimos a formação, daquela comunidade primitiva, daquela igreja altruísta que vendia os seus bens para distribuir a quem necessitava, que estava começando a se formar. Mas no capítulo 6, que vai falar sobre as escolhas dos diáconos, houve as primeiras desavenças, discussões. Dentre os conversos ao cristianismo, havia judeus que moravam na região de Israel e judeus que já eram de outros locais, de língua grega, chamam judeus helenitas. E ao se juntarem na mesma comunidade, houve uma certa desavença contra a distribuição dos alimentos para as viúvas de um e de outro. Para que isso fosse resolvido, os 12 discípulos decidiram nomear diáconos, que significa ser aquele que serve, para poder distribuir bem, de maneira igualitária, aqueles alimentos. O mais importante nesse ponto a destacar é que dentro desses diáconos existiu Estevão. Estevão, considerado o primeiro mártir da igreja, ele foi de papel decisivo, profético também, tá certo? Por que eu falo isso? Estevão, como o verso 5 do capítulo 6 e o verso 8 falam, era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, um homem cheio de graça, tá certo? E do poder de Deus. Quando a gente vai para Daniel 9, lá verso 26 e 27, fala que dentro de uma semana profética, no meio da semana, o sacrifício seria interrompido, Jesus morreria. E por mais 3 dias e meio profético, que significaria 3 anos e meio, a gente pode mais para frente discutir, ou dúvida se a gente pode tirar sobre isso mais para frente, aconteceria o fim do período em que os judeus, que foram escolhidos como povo eleito para levar a mensagem do reino de Deus, eles deixariam de ser aqueles que estariam à frente, e aquela mensagem seria repassada para outros, tá bom? Então, depois que Jesus foi morto, por mais 3 anos e meio, foi dada a oportunidade de arrependimento para que os judeus tomassem a frente daquele processo, mas infelizmente isso não ocorreu e há uma quebra. Se a gente reparar, Estevão, ele começa a pregar, começa a fazer grandes obras em nome de Jesus e passam a persegui-lo, levá-lo para o sinédrio, tentar julgá-lo, para tentar matá-lo. E ao questioná-lo, ele sempre muito firme, fixava eles e falava que não iria negar-se, como João fez, como Pedro fez e todos eles vão fazer. Ele foi condenado à morte. Então ele faz um lindo discurso antes disso. E nesse discurso, ele era tão cheio do Espírito Santo que no Sinédrio, no verso 15, fala que então todos os que estavam assentados no Sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Então estava cheio do Espírito Santo. Ele faz todo um discurso e eu convido vocês a estudarem o capítulo 7. O capítulo 7 de Atos é incrível porque ele é um resumo da história do povo de Deus. Então Estevão ele vai resgatar desde a época de Abraão, tá certo? E vai trazer a história passando por Abraão, Isaac, Jacó, vai falar de José, vai falar de Moisés, vai falar do rei Davi, vai trazer todo o resumo da história, algo que Paulo vai fazer mais para frente. A gente vai fazer esse paralelo desses dois discursos, desses dois depoimentos, e ele faz exatamente essa acusação, e faz essa quebra. Eu quero que vocês observem bem no verso do capítulo 7, o verso 7, o verso 11, o verso 19, por exemplo, ele fala assim, os nossos antepassados, certo? No verso 11, por exemplo. No verso 19 ele fala, contra o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados. Isso no começo do discurso. E vai mostrar a quebra, exatamente quando os judeus rejeitaram Jesus. E essa quebra, quando você vai para o verso 52, em vez de falar nossos antepassados, no verso 52 ele usa agora o termo que profeta vossos antepassados não perseguiram. Então é exatamente essa quebra que Daniel haveria profetizado com a morte, que acontece agora. Em seguida, Estevão ele é sumariamente executado, ele é morto
ele fala palavras muito lindas, se remetendo como se fosse a morte, não que ele fosse Jesus, longe disso, ele é apenas um testemunho, mas é como se os judeus tivessem matado mais uma vez aquele que estava em nome de Jesus, porque ele fala, né, prestes a ser apedrejado, ele fala: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E mais à frente, no verso 59, no capítulo 7, ele fala: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Assim como Jesus tinha falado, né? Pai, recebe o meu espírito. Então, assim, que fique bem claro. E mais à frente ainda fala ainda, né? Ainda caiu de joelhos e clamou em voz alta: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Isso acontece remetendo à morte de Jesus, né? Que falou, Jesus falou, né? Perdoai-os, Senhor, e não sabem o que fazem. Então aqui, nessa vez, quando eles matam Estevão, acaba o período que o povo judeu estaria à frente como povo eleito para levar essa mensagem do reino. Essa mensagem vai ser levada para outros, que Paulo vai assumir mais para frente. A gente vai ver como é que isso vai acontecer. E esse personagem chamado Paulo, que é o mais importante personagem fora Jesus do Novo Testamento, em termos de ter escrito quase um terço do Novo Testamento, ele aparece exatamente aqui, mas ainda com o nome de Saulo. Saulo, que seria a versão hebraica do nome dele. E exatamente nos pés dele são jogadas as vestes, a túnica de Estevão, porque ele estava autorizando aquela morte. Paulo, ele era um fariseu, ele estava à frente da perseguição dos cristãos, tá certo? E aquela túnica é jogada nos pés dele e Estevão é executado. E isso representa até o sinal de que Paulo, além de ter autoridade para aquilo, agora ele receberia a túnica de Estevão e deveria passar a evangelizar mais para frente, como a gente vai ver na conversão dele, para que levasse o evangelho aos gentios. Ele continua perseguindo a igreja. A gente vai ver que essa perseguição na igreja, continuando aí nos versos do capítulo 7 ainda, no capítulo 8 já, no verso 4 para frente, por exemplo, que o povo foi espalhado, perseguido e foi disseminado por várias regiões da Ásia, da Europa, da África. E isso teve um lado positivo. Com essa perseguição da igreja, aqueles que haviam se convertido espalharam-se pelo mundo levando o evangelho, mostrando que Deus, ele aproveita até os erros, as coisas ruins que nós praticamos, que os governos praticam, para de lá tirar algo positivo, para que não atrapalhe o plano de salvação. E aparece, já no verso 4, uma outra figura importante que a gente vai discutir, que é Filipe. Filipe, ele passa a evangelizar a região de Samaria, e ele é muito importante no sentido de levar essa mensagem até chegar à África. Interessante isso, a gente pode induzir isso pelo texto, porque quando a gente chega lá pelo verso 26, a gente vai ver o discurso de Filipe com um homem, um eunuco. Eunuco é aquele que nunca teve relações sexuais, alguém que Jesus falou que existiam eunucos que é tipo de opção, de nascença, né? Era alguém que podia preservar-se até por pureza, existia muito isso na época. Um eunuco etíope, que era um alto oficial, administrador de todos os recursos na Etiópia, então, na região da África. Então, nesse momento, Filipe foi conduzido pelo Espírito Santo ao encontro, né, isso já no verso 26, 27, 28 do capítulo 8, ao encontro desse eunuco. E esse encontro é muito bonito, porque esse eunuco já tinha vindo a Jerusalém para poder adorar a Deus, mas não compreendia muito bem as Escrituras, já estava indo de volta para a sua terra e estava lendo o livro de Isaías e não compreendia. Então aqui tem um momento muito importante no verso 30, por exemplo. Como é que a gente deve abordar alguém para evangelizar? Sem impor, tá certo? Foi muito bonito. Filipe se aproximou, viu que ele estava lendo Isaías. E no verso 30, Filipe se aproxima e fala: compreendes o que estás lendo? Isso para o eunuco, né? E o eunuco responde no verso 31, como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu que Filipe explicasse, né? Isso é muito bonito, porque nos remete a Romanos 10, 12, 15, que fala a necessidade, né? Como alguém vai crer se não ouviu? E como alguém vai ouvir se não tiver quem pregue, né? Então vai ter alguém que vai pregar se não tiver sido enviado, né? Falando da nossa missão de evangelizar, né? Em Romanos 10, 12 a 15 fala sobre isso, né? E Filipe conta toda a história do plano de salvação, assim como Estevão tinha começado no capítulo 7, para aquele eunuco, que naquele mesmo momento, se a gente for para o verso 36, 37, pede para ser batizado, ele é batizado,
e Filipe é arrebatado para outro lugar para continuar a sua evangelização. Mas aquele eunuco vai todo feliz para a sua terra natal, onde provavelmente evangelizou e levou a mensagem do reino para a África, tá certo? Então é muito bonito a gente ver que mesmo nas perseguições, Deus conseguiu aproveitar tudo aquilo para que o evangelho se disseminasse. E nada mais é do que a nossa missão, levar o evangelho para todo o reino, assim como em Atos 1 é falado, assim como é prometido, que após isso Jesus virá, tá bom? Então, pessoal, esse foi o resumo do capítulo 6, 7 e 8. Leiam, fiquem tranquilos, é uma leitura muito bonita e aproveitem para poder crescer no entendimento da palavra de Deus, tá bom? Então, vamos orar, pedir a Deus nesse dia, Senhor, agradecer por mais um momento, agradecer, Senhor, por estarmos mais próximos, Senhor, da Tua palavra, agradecer por entendermos, Senhor, como a Tua igreja veio se formando e como podemos ser, Senhor, nos dias de hoje, Senhor, testemunho, Senhor, da Tua vitória, testemunhos da Tua ressurreição, testemunhos, Senhor, da Tua mensagem, da Tua promessa, Senhor, que irá retornar e trazer paz e justiça, Senhor, a essa terra. O que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Até o próximo encontro, pessoal. O próximo sábado será o nosso último encontro. Eu vou fazer uma abordagem geral sobre a conversão de Paulo e as suas viagens. E vocês vão continuar a leitura até o final do livro, que é um relato muito bonito das viagens de Paulo. Um abraço a todos. Deus abençoe.